do Catecismo Maior de Westminster, e nós vamos tratar a partir da pergunta 87. 87. Eu acredito que seja isso, né? Ele me passou, pelo menos foi isso que ele me passou, eu espero que ele esteja correto. Qualquer coisa vocês... 87, né? Tá, então, louvado seja Deus. Pergunta 87, me deixem abrir aqui. Foi. Pergunta 87 do Catecismo Maior. Joia. Minha meta, obviamente que eu já vou começar pedindo desculpa, não é? A minha meta não é esgotar o conteúdo, afinal de contas, é quase impossível esgotá-lo, dada a infinidade de ramos que decorrem do estudo acerca da ressurreição. Esse é um dos temas que são tratados nas doutrinas das últimas coisas, né? Que é a reserva desse período de perguntas e respostas da nossa confissão. Ela trata da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, e esta é uma pergunta, ou estas, né, a partir do 87, são perguntas e respostas que decorrem dessa doutrina tão preciosa na igreja, mas uma doutrina que, dadas as considerações, e as muitas considerações, nós não temos um modo apenas de olhar para as Escrituras e interpretar esta doutrina. Nós já sabemos que há várias vertentes aceitáveis, inclusive no campo reformado, há várias vertentes aceitáveis no campo da escatologia. E nós, certamente, vamos buscar aquela que a palavra de Deus mais nos dá base, que mais nos traz segurança, exatamente porque nós cremos que a palavra de Deus, por ser suficiente, ela baseia toda a estrutura daquilo que nós cremos como doutrina para a igreja. E vamos então para a pergunta 87. O que devemos crer acerca da ressurreição? O que devemos crer acerca da ressurreição? Vejam, irmãos, nós já sabemos, ou pelo menos quando a gente analisa a Escritura, a gente sabe que há alguns episódios de ressurreição na Escritura, não é? Há episódios no Antigo Testamento, quando os profetas foram usados por Deus para a ressurreição, e digo isso mais propriamente dito, aquele período entre o ministério dos profetas Elias e Eliseu. Ali começou a haver essa bênção da ressurreição física. Mas a ressurreição como elemento da nossa fé não começa aí. A ressurreição como elemento da nossa fé começa lá em Gênesis. Na cena em que o Senhor pede, em Gênesis capítulo 12, o Senhor pede para que Abraão sacrifique seu filho. E ali, naquele momento, nós temos então uma interpretação teológica de que quando Abraão sobe o monte para sacrificar Isaque, ele vai, obviamente, que em obediência à palavra de Deus, em obediência à ordem de Deus, mas a ressurreição para ele era algo elementar na sua fé. Para tanto, ele avisa aos seus servos, antes de subir no monte: nós vamos e voltaremos. Que fé que aquele homem tinha, não? Nós vamos subir e voltaremos. Nós não sabemos se Abraão tinha fé de que o Senhor pouparia Isaque, isso não está claro, mas uma coisa é certa: nós sabemos que a promessa segundo Abraão, que é tratado mais à frente pelo rei do Egito como sendo um profeta, certo? Abraão tinha esse título de profeta. Mais à frente, o texto de Abraão no Egito, Abraão vai ser considerado como profeta, e é o próprio Deus quem diz isso ao rei do Egito, naquele período de fome em que Abraão vai com Sara e negocia o fato de que ela era sua meia-irmã. Ali o Senhor aparece e diz ao rei que Abraão era profeta. Ele foi chamado de profeta. E onde está a profecia de Abraão? A profecia de Abraão é: iremos e voltaremos. Ali nós não sabemos bem, como já disse, se Abraão cria que o Senhor pouparia Isaque, ou se ele cria que mesmo ao matar o filho, o Senhor o ressuscitaria. Mas uma coisa é certa: nós iremos
e voltaremos. Onde então nós achamos uma outra espécie de base para a doutrina da ressurreição. Vejam comigo, por favor, Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículo 25. Gênesis capítulo 50, versículo 25, são os últimos momentos de José, e ele está no Egito. Ele é um homem poderoso no Egito, está certo de que os seus familiares estariam ali para continuar a descendência, isso porque o próprio Deus abriu as portas por meio de José para que não houvesse morte dentro do período da fome. E o 25 do capítulo 50 diz: José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Em Êxodo capítulo 14, quando o povo está saindo do Egito, o que é que eles vão fazer? Pegar os ossos de José. Pegar os ossos de José. A doutrina da ressurreição traz para nós uma importância muito grande para que a gente fale de um assunto que a gente teme, que é o assunto morte. Porque para ressuscitar, tem que estar morto, tem que morrer. E o que é então a morte? A morte, meus irmãos, é um mistério. E de fato é um mistério. Por que a morte é um mistério? Porque ela separa você de você mesmo. A morte separa a nossa chamada unidade, a unidade do ser. Ela separa o seu físico do seu não físico, do seu espiritual. Ela separa o material do imaterial. De modo que, sim, aquele corpo é o morto. Da mesma forma que o seu espírito, ou sua alma, como você queira chamar, vai para um período na presença de Deus, caso seja salvo ou não na presença de Deus, mas no lugar de tormento prévio, como nós cremos, no momento para aqueles que são condenados. A grande questão está no fato de que ambos é a mesma pessoa. Engraçado, um professor de teologia nosso, lá no seminário, dizendo de um funeral que ele foi participar. E naturalmente, nos funerais de crentes, tem-se o costume de dizer: ele não está mais aí é só o corpo, né? E o professor sentado ouviu um colega que estava fazendo ofício fúnebre dizer: ele não está mais aí. E ele disse que levantou para ver se o caixão estava vazio. Não, ele está aí mesmo, é ele, não é outra pessoa, é ele de fato. Nós sabemos então que a morte é esse mistério que separa-nos de nós mesmos, de modo que o corpo perece, volta para o pó, como o próprio Senhor havia determinado em Gênesis capítulo 3, mas a parte imaterial segue o destino prévio eterno, de modo que os salvos vão para o período de descanso no Senhor, com o Senhor, e os condenados já estão em tormento e serão ressuscitados, como veremos adiante. Mas vamos lá, vamos à resposta da pergunta. Isso foi somente uma introdução para situar em que ponto a gente pode tratar da ressurreição, ou quais são os temas que permeiam esse assunto. O que devemos crer acerca da ressurreição? A confissão, ou melhor, o catecismo vai responder da seguinte forma: devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, justos e injustos. Aqui já começa um direto ponto para a doutrina da aniquilação eterna, defendida pelos adventistas do sétimo dia. Justos e injustos ressuscitarão. E onde está a base disso? A base disso está no texto de Atos capítulo 24, versículo 15. Atos capítulo 24, versículo 15, dá base o texto para dizer que tanto justos quanto injustos. Alguém pode ler para nós, por favor, Atos 24, 15? Atos capítulo 24, versículo 15. Tanto
de justos quanto de injustos. A doutrina dos adventistas do sétimo dia diz que aqueles que são ímpios, que morrem sem o Senhor, são aniquilados porque o Deus de amor e graça não pode deixá-los condenados no inferno. Portanto, o inferno para eles é uma farsa. Nós não cremos nisso. Nós cremos que tanto justos quanto injustos serão ressuscitados. E não é nossa fé apenas. Isto é a palavra de Deus. Ana acabou de ler para nós. Palavras da palavra de Deus. Inscrições da palavra de Deus dizendo que tanto justos quanto injustos serão ressuscitados. E agora nós vamos perceber para que eles serão ressuscitados. Vejam, então, os que estiverem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos que têm jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados no poder de Cristo. Essa então é aquele texto de 1 Coríntios capítulo 15, né? 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo instruindo aquela igreja diz que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados quando o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. E agora, juntando com o texto de Paulo aos Tessalonicenses, veja, o apóstolo Paulo traz essa doutrina tanto na carta aos Coríntios, quanto na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando ele diz que no abrir e fechar de olhos nós seremos arrebatados. Nós seremos levados a encontrarmos com o Senhor nos ares. Antes disso, os nossos corpos serão então transformados. Agora vejamos, os corpos dos justos pelo Espírito, eu estou lendo a resposta, tá bom? Os corpos dos justos pelo Espírito e em virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça deles, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso dele. Um detalhe importante. Você se lembra quais são os fenômenos que acontecem lá no ato da morte do Senhor no Calvário? O que vocês lembram? O que acontece? Terremoto, o que mais? O véu se rasga. O que mais? Escuridão. Ressurreição. Ressurreição. O texto bíblico diz que os mortos levantaram dos seus sepulcros. Óbvio que ali é um prenúncio de que, por meio da morte, do anúncio da morte do Salvador, havia uma movimentação para dizer-nos a nós que nós devemos crer na ressurreição com base na pessoa de Cristo. Afinal, os justos serão ressuscitados em virtude do poder de Cristo, pelo poder de Cristo. De modo que o corpo dos justos, os corpos dos justos, em espírito, serão ressuscitados em poder, em virtude da ressurreição, de modo espiritual e incorruptível, mas corpo físico. Afinal, o Senhor Jesus foi ressuscitado em corpo físico. É o que diz o texto de Lucas. O texto de Lucas, quando narra a ressurreição, narrando o encontro dos discípulos em Lucas capítulo 22, narrando o encontro dos discípulos, Lucas vai dizer que quando Tomé vai duvidar da ressurreição do Senhor, qual é a resposta de Jesus a Tomé? Toca. Toca para você ver que é mão mesmo, aqui é mão, não é espírito não. Fala, Guel. Sim, o mesmo texto. Tem o texto de Lucas e há um relato de João que diz que quando o Senhor ressuscita, os discípulos voltam a pescar. Lembram disso? Os discípulos voltam a pescar no Mar da Galileia e ali o Senhor aparece para eles e há uma pesca maravilhosa. Só que quando os discípulos chegam à beira da praia, o que é que está lá? O Senhor fazendo peixe na brasa para comer com pão. O Senhor já vinha com a comida pronta, né? Você vai com o fubá e o Senhor já vem com o cuscuz pronto. Os discípulos foram pescar e o Senhor já tinha o pão na brasa para que eles pudessem se alimentar. Espírito não se alimenta, né? Espírito não se alimenta.
Espírito não é tocado. É por isso que nós cremos na ressurreição corpórea do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua ressurreição corporal é aquilo que nos faz crer que nós não ressuscitaremos no grande dia em espírito, irmãos. Nós ressuscitaremos em corpo. Aí a pergunta é: e como seremos? Não sei. Não sei. Uma coisa é certa: nós nos revestiremos de incorruptibilidade. Incorruptibilidade traz para nós a ideia da decorrência da queda. Ou melhor, a corruptibilidade traz para nós a decorrência da queda. De modo que, se Adão e Eva foram feitos para serem eternos, muito embora não gozassem da eternidade ali, mas eles foram feitos para serem eternos, eles não adoeciam. Eles não envelheciam. Eu não imagino que havia ruga no rosto de Eva, né? Eu não imagino. E Eva não usava Mary Kay. Não imagino, não era necessário. Eu não imagino isso. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que aquilo que tratamos como sendo envelhecimento natural, e nós vivemos isso no nosso dia a dia, é certo? Vocês nasceram bebês, cresceram, e a gente segue aquele ciclo da biologia, não é? De que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Esse ciclo só é real por conta da queda. Somente por conta da queda. Então, o que me faz entender é que, muito embora nós não saibamos como seremos, nós não seremos mais atormentados pela corrupção do pecado, que inclusive tem efeito no nosso próprio corpo. Por isso não sofreremos doenças, por isso não sofreremos envelhecimento, por isso não sofreremos da decorrência do tempo. Estaremos todos nós na nossa melhor forma. Imagino eu, né? Creio eu que estaremos todos na nossa melhor forma. Então, louvado seja Deus, Guel, ó, um pitel. Estaremos todos na nossa melhor forma, irmãos. Na nossa melhor forma física. Afinal, a ressurreição será física. Nós ressuscitaremos. Mas o texto continua. O texto da confissão, ele responde agora quanto aos ímpios. E ele diz: e os corpos dos ímpios serão por eles ressuscitados para vergonha, como por um juiz ofendido. Pergunta honesta. Nós já sabemos que os ímpios serão ressuscitados para condenação. Nós já sabemos que os ímpios serão ressuscitados para condenação. E a pergunta honesta, então, gira em torno da teodiceia. Por que um Deus bom permite que o mal aconteça e que pessoas sejam condenadas ao inferno, não é? É um problema que a teologia tenta responder há muito tempo e que nós encontramos resposta na soberania de Deus e na certeza do seguinte, irmãos, de que o Senhor manifesta salvação, graça e misericórdia para os justos, e quanto aos ímpios, o Senhor manifesta os seus atributos também. Quais? Justiça, ira, que são derramados para o louvor da glória de Deus. Então nós não pensemos que quem reina no inferno é o diabo. Porque há muitos crentes que têm essa sombra romanista atrás da orelha. Há muitos crentes que pensam que é Deus quem governa o céu e que quem governa o inferno é o diabo. Não, não é. Quem governa o inferno é Deus, na manifestação da sua justiça e da sua ira. E sim, o inferno também glorifica a Deus de um modo que eu não sei lhe explicar. De um modo que eu não consigo racionalizar e lhe explicar. E não é apenas honestidade, é humildade também reconhecer que eu não sei como lhe explicar. Mas não se trata de um elemento racional, se trata de um elemento de fé. E nós cremos que é assim, porque a palavra de Deus nos diz que assim será. Portanto, os justos ressuscitarão corporalmente para a glorificação de Deus na manifestação da sua maravilhosa graça, e os ímpios ressuscitarão corporalmente também para receberem sobre si a ira que outrora foi derramada sobre Cristo para poupar os justos.
Lembram que no Calvário o que é derramado sobre Cristo é a ira de Deus? Sim, na eternidade, aquela mesma ira será derramada sobre os ímpios, já que eles não estavam guardados em Cristo. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Se tiverem pergunta, pode fazer. O presbítero Paulo Afonso responde tudo. Eu já combinei com ele ali, ó. Já combinei. Alguma pergunta? Ou os irmãos entenderam tudo ou não entenderam nada. Mas vamos embora. Pergunta, ou melhor, me deixem tratar. Bem, eu estou tentando. Meus irmãos, uma coisa que me chama a atenção é o termo utilizado aqui. Porque quando ele trata dos corpos dos ímpios que vão ser ressuscitados para desonra, ou para vergonha, como diz aí no texto, é o modo como Deus sente. Irmãos, olhe como a ira vai se manifestar. O Senhor vai ressuscitar os corpos dos ímpios para a vergonha. E qual é a postura de Deus? Como por um juiz ofendido. Meu irmão, isso é muito sério. É muito sério porque a rejeição a Cristo é uma ofensa a Deus. É muito sério porque a rejeição ao Evangelho é uma ofensa. Irmãos, o não conhecimento, eu quero ser até mais profundo do que apenas a rejeição. O não conhecimento do Evangelho é uma ofensa. É por isso que Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que aqueles que podem ter um discernimento da existência de Deus por meio da natureza e das coisas criadas, dos atributos manifestáveis de Deus, eles são indesculpáveis. Indesculpáveis. O que o texto bíblico está dizendo é que até mesmo o desconhecimento do Evangelho é uma ofensa que recai nas costas da igreja. Por quê? Porque o nosso papel, segundo 1 Coríntios capítulo 21, é pregar. Nós temos que pregar, nós temos que anunciar o Evangelho, para que não sejamos cúmplices da ofensa do não conhecimento do Evangelho. Perceberam? Nós pregamos para que o mundo não se ofenda com, ou melhor, pregamos para que Deus não se ofenda com a falta do conhecimento do Filho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 está dizendo que o meio ordinário da pregação, o meio ordinário da salvação é a pregação. Por isso o Senhor determinou que nós pregássemos o Evangelho, para que ele não se ofendesse pelo não conhecimento do Evangelho pelo mundo. Exato. Recai nos nossos ombros, presbítero. Recai nos nossos ombros a responsabilidade de anunciar e a mesma responsabilidade e o constrangimento de ver pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e por isso ofendem a Deus. A ofensa a Deus não é, eu vou repetir isso para que você grave bem no seu coração. Ofensa a Deus não é apenas rejeitar a pregação, rejeitar a pessoa do Filho, rejeitar a Trindade. Não, ofensa a Deus também é não conhecer o Evangelho. Por isso que aqueles que não conhecem o Evangelho são indesculpáveis, porque de algum modo há sobre nós a responsabilidade de pregar. E este juiz ofendido ressuscitará os ímpios para a vergonha. Eu gosto de uma interpretação do J.I. Packer, e quem interpreta dessa forma também é o nosso teólogo brasileiro Heber Carlos de Campos. Esses dois irmãos interpretando que dos nossos olhos Deus enxugará toda a lágrima, lá no texto de Apocalipse, no momento final em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, eles dizem que ali provavelmente será um tempo de vergonha, em que nós nos envergonharemos de não pregarmos o Evangelho, e por isso estaremos chorando, mas haverá consolo para nós pelo Senhor. Óbvio que é uma interpretação, a gente não recebe isso como doutrina, de fato, mas é uma interpretação, e eu lhe digo, uma interpretação muito plausível. Muito plausível. No momento em que nós vamos ver, diante do Senhor, ímpios sendo condenados,
certamente nós nos entristeceremos, mas nos entristeceremos achando consolo na vitória de Cristo e na certeza de que a nossa salvação é perpétua e eterna. E é isso que faz com que a gente descanse no Senhor. Vocês compreenderam essa afirmação dos nossos irmãos? Joia. Sigamos então. Pergunta 88. O que acontecerá imediatamente depois da ressurreição? O que acontecerá imediatamente depois da ressurreição? Imediatamente depois da ressurreição acontecerá o juízo final e geral dos anjos e dos homens. O dia e a hora do qual homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. É interessante porque há dois juízos então, não é? Há uma espécie de dois juízos. Há um juízo temporário e um juízo final. É o que a gente depreende da resposta. Porque ele está dizendo que imediatamente depois da ressurreição acontecerá o juízo geral e final. Mas há um juízo particular feito, dada a nossa vida, na separação que há entre os salvos que já estão com o Senhor e os ímpios que já estão num momento de tormento. Sim, irmãos, eles não estão dormindo, como pensam os adventistas também. Pensa no povo bom, né? Povo bom para pensar uns negócios troncho, né? Felipe, tem cuidado dessas horas, tu corta, vice? Tu corta. Pensa num povo que para pensar uns negócios meio troncho, né? Oi? Mas vê, eles já começam dizendo que o inferno não é eterno. Para começar a conversa, para começar a roda de teologia. Não tem inferno eterno, é o que eles pensam. Segundo, por não haver inferno eterno, enquanto morto, não é? Enquanto nós estamos nesse período aqui vivos até o dia do Senhor Jesus, quem morre está dormindo. Onde, irmãos? Está dormindo onde? E aí eles vão apontar um lugar chamado de seio de Abraão, né? Um lugar de repouso e descanso, onde estão ali descansando os salvos, já que os ímpios já são aniquilados, os salvos estão descansando ali para o dia final da ressurreição. É uma viagem. É uma viagem porque o texto de Atos que lemos diz que os mortos ressuscitarão, justos e ímpios, eles serão ressuscitados corporalmente. E a pergunta que eu faço é, tá bom, imaginemos que eles estejam corretos quanto aos justos que estão descansando. Os ímpios onde estão? No limbo? Estão penando? É uma pergunta que... não, eles acreditam então que os ímpios são aniquilados. Tá, mas e o texto de Atos que diz que eles serão ressuscitados? Como que a gente assimila essa construção teológica? Não dá, não tem como construir essa assimilação. Por isso que nós cremos então que neste exato momento os nossos irmãos que já descansam com o Senhor estão. Da mesma forma que aqueles que dormem, ou melhor, que aqueles que morreram, dormem é uma figura de linguagem que a Bíblia utiliza para os salvos, não é isso? Eles dormem no Senhor. Mas aqueles que são ímpios, reprovados, eles já estão num momento de tormento, aguardando a ressurreição para o tormento eterno. O que significa então dizer que há dois juízos. Há um juízo pessoal, temporário, pré-organizando um juízo final. Presbítero Paulo. Exato. Exato. Para tanto, eles mudam o lugar da vírgula, né? Hoje, isto eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não é isso, não. O texto bíblico diz que é hoje, né? O texto grego, o texto do Novo Testamento vai dizer que é hoje, efetivamente, naquele dia.
Te digo amanhã. Isto eu te digo amanhã. Isso eu te direi amanhã. Estarás comigo no paraíso. Não faz sentido nenhum. É hoje, estarás comigo hoje. E, para a glória de Deus, nosso irmão que antes era ladrão, que ele tem sido lembrado durante os 2000 anos de história como sendo o ladrão da cruz, irmãos, ele não é mais ladrão não, converteu, ele deixou de ser ladrão, ele é irmão, não é ladrão mais não. É aquele cidadão. Exatamente. Se tem alguém certo de salvação é aquele homem. E a gente continua lembrando do coitado como o ladrão. Não é o ladrão da cruz, ele converteu, deixou de ser ladrão. Ele é o irmão da cruz, viu? O irmão, o ladrão é o outro que continuou falando mal. Pois é, ladrão é o outro que continuou dizendo impropérios, né? O texto bíblico diz que ele continuou blasfemando. Ele é o ladrão, o outro é irmão. O outro é irmão. Mas vejamos, imediatamente depois da ressurreição acontecerá então um juízo geral. De modo que aquele juízo prévio, ele não é que perca a sua validade no sentido de mudar o destino, ou de mudar o caminho. E aqui também se apresenta um outro, talvez um outro combate a uma heresia pregada e reafirmada nos concílios católicos, que são as heresias relacionadas ao purgatório, não é? Em que o homem vai para um estágio intermediário para que no juízo ele seja totalmente purificado e seja salvo. Não há mudança de sentença, irmãos. Não há mudança de sentença. A sentença prévia que separa no ato da morte aqueles que já estão com o Senhor e aqueles que estão para longe do Senhor, não há nada que faça quem está longe do Senhor mudar de lado, nem quem está com o Senhor perder esse status. É tanto que a gente vê a parábola do Senhor Jesus tratando sobre o rico e Lázaro, e os dois estão em lugares distintos, com plena consciência, um da sua condenação e do seu tormento, e o outro da sua salvação e da sua vitória pela graça do Senhor, e ambos ali conseguem perceber o modo que estão certos de que estarão naquele estado eternamente, né? Sendo confirmado então por um juízo final, dado que este juízo final também servirá para galardão dos justos. Então não é apenas o fato de que nós seremos salvos, é o fato de que, além de salvos, o Senhor vai nos galardoar no ato do juízo final. Até aqui tudo bem? Joia? Então vamos seguir. O dia e hora nenhum homem sabe, para que a gente vigie, ore e estejamos sempre atentos, prontos para a vinda do Senhor. Bem, se você for contar as denominações ditas cristãs que já marcaram dia e hora para a volta do Senhor, a gente vai ficar aqui um palmo de tempo, né? Muito tempo, citando as denominações ditas cristãs que de alguma forma, por uma fórmula calculada magicamente, marcaram a volta do Senhor e o Senhor não voltou. Então há muitas e muitas denominações. Se você quiser citar delas, o próprio Adventismo novamente. Joia. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Nós temos o Adventismo, o Mormonismo, os Testemunhos de Jeová marcaram retorno, e tantas outras seitas e denominações ditas cristãs que de algum modo fizeram cálculos que não se cumpriram quanto ao retorno do nosso Senhor. E a pergunta é: para que o Senhor não nos disse? Para que você e eu pudéssemos trilhar o caminho da santidade. Para que eu e você trilhássemos o caminho da oração. Para que eu e você trilhássemos o caminho da vigilância. Por isso que nós não sabemos nem dia, nem hora. Nem dia, nem hora. Exatamente.
Exatamente. Exatamente. Gente, é interessante como isso envolve a nossa vida cristã, né? Porque há muitos que, diante de uma pergunta como essa, diriam: eu oraria mais, eu leria mais a Bíblia, ou eu iria correr para o meu parente e ia pedir perdão, eu ia aproveitar melhor o tempo com os meus filhos, ia aproveitar melhor o tempo com a minha esposa. Aí a pergunta que eu lhe faço é: e por que você não já faz isso? Por que você não já faz isso? Nós não estaremos diante de Deus apenas no dia final. Nós já estamos vivendo diante de Deus. Nossa vida aqui é corandel. Ela é vivida o tempo inteiro diante de Deus. Então nós vivemos desde já diante daquilo que queremos viver na eternidade. Certos de que atormentados pela presença do pecado ainda, e isso nos atormenta de fato, isso nos faz esmurrar nossa própria carne, isso nos faz querer fazer o bem que não fazemos, e isso nos faz nos deparar diante do espelho do mal que não queremos fazer e fazemos, mas ainda assim nós vivemos a nossa vida diante de Deus, e ela deve ser vivida como se na eternidade já tivéssemos. Então não é: se Jesus voltasse amanhã, o que você faria hoje? Não, é certo, Jesus vai voltar amanhã, o que é que você está fazendo hoje? É certo isso, Jesus vai voltar amanhã. E o que é que você está fazendo hoje? Porque a gente precisa se preparar como se ele não voltasse. Isso faz com que você seja providente, previdente. Isso faz com que você estude, trabalhe, se case, tenha filhos. É se preparar como se ele não fosse voltar amanhã, mas viver como se ele fosse voltar amanhã. E aí a gente se prepara para quê? Para a glória dele. A gente se prepara vivendo para a glória dele, andando para a glória dele, trabalhando para a glória dele, comendo para a glória dele, se relacionando para a glória dele, e por aí vai. Exatamente, exatamente. Essa é a nossa expectativa, né? É fazer para a glória de Deus, para que ele seja visto por meio de tudo isso. E aí a gente não precisa aguardar a vinda do Senhor. A gente já começa disso a partir de hoje, né? Começa a partir de já. Oi? Exato. Exatamente. Exatamente. Todos nós estamos no risco eminente de participar do juízo prévio, do juízo particular. Nesse juízo particular de separação, em que a gente vai ter o privilégio de encontrar com o Senhor. Gente, eu não sei como é que os crentes têm medo da morte. Você não devia ter medo da morte, não. Você também não devia buscar a morte. Buscar a morte, não, mas ter medo da morte é outro extremo, irmãos. A morte para o crente pode até doer, mas imaginou fechar o olho e abrir e encontrar com o Senhor? Privilégio! Que privilégio, que privilégio. A gente não anda em busca da morte, mas a gente também não tem medo dela não, porque a morte tem servido desde quando o Senhor a estabeleceu como cumprimento de juízo para nós. Ela tem servido para nós os salvos como elemento de encontro. A gente passa por ela somente para encontrar com o Senhor. E outra, que grande privilégio, né? Os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia. Eita, coisa boa. Eu vou encontrar meu avô. Aleluia. Vamos embora. A pergunta 89. Pergunta 89. O que acontecerá aos ímpios no dia do juízo? Gente, eu tenho até que horas, hein? É 8h30, né? É 9, é? 9? Então vamos tentar esgotar esse negócio aqui. Vamos embora. É 9 mesmo, Tatiana? Tá bom, porque eu não sei se os irmãos vão olhar para a senhora assim, dizendo: eita, era 8h30. Vamos ter que ficar até 9 escutando ele. Bora embora. Vamos lá. Pergunta 89. O que acontecerá aos ímpios no dia do juízo? No dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo, e sob clara evidência e plena convicção da própria consciência. Própria consciência. Há uma falsa teologia que diz que depois de morto ninguém lembra mais de nada. Eu não sei de onde tiraram isso. Não sei de onde tiraram isso. Que depois de morto não se lembra mais de nada. É tanto que pregam dessa forma
dizendo que nós no céu, na eternidade, não conheceremos a ninguém, nem uns dos outros. Eu também não quero entrar em tema polêmico, porque não há base suficiente para a gente afirmar, a gente só consegue deduzir. Mas, gente, é muito complexo isso a partir de um ponto de injustiça. Em que sentido? Se depois de morto ninguém lembra mais do que fez, você vai ser condenado por algo que você não lembra? Que lógica existe em você ser condenado por algo que você não lembra que praticou? Ou galardoado por algo que você não sabe que fez? Deus não é injusto, irmãos. Deus não é injusto. É por isso que o texto vai dizer que os ímpios têm plena convicção da própria consciência. Mateus 22, 12. Vejam aí, Mateus 22, 12, Lucas 19, 22. Alguém abre para nós? Ele estava certo. Esse texto é aquela parábola do noivo, né? Em que o Senhor chama muitos para o casamento e o cara que não estava preparado entrou no casamento. Mas como? Como que você entrou sem estar preparado para isso? Não tem como. Ele emudeceu porque ele sabia que não estava preparado. Ele sabia que estava num lugar inapropriado, com roupa inapropriada. Vejamos Lucas 19, 22. Sabias que sou homem rigoroso? Isso. Parábola dos talentos. Não é isso? Parábola dos talentos, quando o Senhor está explicando que há talentos a serem trabalhados, e não são talentos de dons não, tá, irmãos? Era talento de dinheiro. Talento era uma moeda da época, e ali era uma representação de fato de trabalho e investimento. Como? Eu não sei com base em quê. Mas dizem isso mesmo. Não, irmãos, talento no texto é dinheiro, é uma moeda. Talento é uma moeda. Exatamente. Olhe, o pagamento do salário de um dia era chamado de denário. Ok? O pagamento do salário de um dia de trabalho, era chamado de denário. O pagamento de um mês, ou a depender do local, de um ano de trabalho, era o talento. Então o talento pesava mais. O talento era muito dinheiro, era o dinheiro acumulado de um mês ou de um ano. Então esse dinheiro foi entregue na mão de servos, para que eles pudessem comprar sementes e trabalhar na terra. E um foi diligente, aplicou, trabalhou. O outro foi diligente, aplicou, trabalhou e colheu. Um multiplicou por 5, o outro multiplicou por 3 e o outro enterrou. Não, o senhor é muito justo. O senhor é rigoroso. Aí o que é que o senhor daquele campo disse? Se você tivesse botado pelo menos no banco, eu recebi o CDI. Né? Se você tivesse botado pelo menos no banco, eu recebi o juro. Exato, eu sou rigoroso mesmo. Eu sou justo. E esse critério de justiça é a aplicação pronta para a eternidade, irmãos. É saber que cada um será condenado também conscientes daquilo que fizeram. Porque o Senhor é justo. E por ser justo também é rigoroso. E o texto continua dizendo que estes ímpios terão pronunciada contra si a terrível, porém justa, sentença de condenação. Então serão excluídos da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo, com os seus santos e com todos os santos anjos serão lançados no inferno, para serem punidos com tormento indizível. De onde? Do corpo e da alma, com o diabo e os seus anjos para sempre. Por que corpo?
Porque espírito não sente dor. Exato. Espírito não sente dor. O corpo sente. O corpo sente dor. O corpo sofrerá a punição. Por isso que a condenação é corporal. A ressurreição é corporal, porque a condenação, ela tem de fato consequência. E a consequência é o tormento eterno, segundo Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o Senhor diz que haverá tormento eterno, porque lá é o lugar onde o fogo não se apaga e o germe não morre, o bicho não morre. Lá é um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar onde haverá condenação eterna e sofrimento eterno. Eles serão punidos com tormentos indizíveis. Indizíveis. Alguma pergunta até aqui? Tá todo mundo com medo, né? Meu Jesus. Mas vamos para a parte boa, né? Pronto, vamos para a parte boa. O que acontecerá aos justos no dia do juízo? Irmãos, como eu espero esse dia. Você não espera, não? Amém. Como nós esperamos esse dia. O dia triunfante, irmãos. Esse dia será glorioso. Esse dia será glorioso. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfantes reinar. Que dia glorioso será, irmãos. Que dia glorioso será. No dia do juízo, os justos serão arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens. Vocês lembram que há um tempo atrás aqui eu falei do meu avô? Eu falei aqui agora, né? Talvez vocês não... Eu vou me encontrar com meu avô, né? Deixa eu contextualizar para vocês não parecerem que eu... Para não parecer que eu estou ensinando que é batismo por morto, alguma coisa do tipo. Nada disso, não. Meu avô rejeitou o evangelho por muito tempo. Muito tempo. Meu avô era daqueles que, no dia do aniversário dele, ele estava no quarto, a gente entrava, cantava os parabéns, e quando eu, que sou o neto mais velho, e era até então o mais ousado, dizia, vamos orar por vovô, ele expulsava todo mundo do quarto. Meu avô odiava. Não é que ele ouvia e não se rendia, é que ele odiava cristão. Odiava. E lá em casa, minha avó é cristã, a minha família, né, os meus pais são crentes, mas o meu avô, ele repugnava, ele tinha repúdio de crente. E o Senhor salvou meu avô. O Senhor, de modo sobrenatural, aplicou-lhe uma enfermidade, porque a gente sabe que é o Senhor quem governa, inclusive sobre as enfermidades, e o Senhor se utilizou dessa enfermidade para que o evangelho alcançasse o coração de meu avô. Meu avô converteu, gente. Meu avô estava 70 anos de idade, numa igreja imersionista, no batismo. Meu avô com 70 anos de idade dentro de uma piscina, doente, mas sendo mergulhado, confessando para todo mundo que Jesus era o Senhor, e chorava toda terça-feira quando o pastor faltava a visita. O pastor rigorosamente, terças-feiras, ia visitá-lo. E ele chorava quando o pastor, por algum motivo, faltava. Eu tive a oportunidade de conviver com o velho homem do meu avô. Quando meu avô converteu-se, quando o Senhor converteu o coração de meu avô, eu já tinha saído de casa. Por isso que eu disse que eu vou me encontrar com meu avô. A expectativa que eu tenho não é de chamá-lo de avô, mas é de abraçá-lo e de chamá-lo de meu irmão. Meu irmão. Essa é a esperança que eu tenho, irmãos. A esperança de que o evangelho transformou meu avô pode transformar qualquer um. Qualquer um. Se meu avô rendeu-se a Cristo, o evangelho pode salvar qualquer um. E na ausência que eu tinha de estar em casa, a época em que meu avô foi transformado em meu irmão,
Ah, eu vou compensar isso na eternidade o tempo inteiro. Vou estar agarrado na mão dele para cima e para baixo. É meu irmão. Eu vou apresentar vocês ele lá, viu? Fique com ciúme não. No dia do juízo, os justos serão arrebatados para encontrar com Cristo nas nuvens. Serão postos à sua destra. Vejam, a separação continua. Os ímpios serão postos à esquerda. E agora os justos postos à destra, à direita de Deus. E o que é que vai acontecer? E ali, abertamente, reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos. Opa! Quem vai julgar no juízo? Pois não, minha irmã? Lá, a gente... Veja, minha irmã, primeiro a gente precisa entender bem o que é que a irmã chama por céu. Porque céu, enquanto este lugar onde os salvos já estão, de fato é um lugar de adoração e de tranquilidade, na consciência de que são salvos eternamente no Senhor. Mas a eternidade não será nesse lugar desenhado pelos romanistas, de nuvens e anjos tocando harpas. É tanto que o texto de Apocalipse vai dizer que do céu desce a Nova Jerusalém. Então a eternidade não vai ser num céu. O céu vai ser aqui. Ok? E como nós agiremos então? O que é que vai acontecer então? O texto bíblico diz, principalmente a carta aos Hebreus e os textos do Apocalipse que apontam para essa realidade, nós vamos viver vida comum, glorificando a Deus, sem presença de pecado e sem a hipótese de pecar. A pergunta que eu lhe faço então é a seguinte: viver é bom? Sim. Imagine viver na eternidade sem pecado atormentando, sem sofrimento, sem dor. Gente do céu, a eternidade é um deleite. E o que a gente vai fazer, irmã? A gente vai trabalhar. Vai. Mas não vai ter chefe chato. Aleluia. Porque chefe chato é consequência da queda. Os chefes vão ser tudo bom. O texto bíblico diz que lá nós seremos reis e sacerdotes com o Senhor. Nós vamos trabalhar e governar sem brigar por poder. Como é que todo mundo governa sem brigar por poder? Você consegue imaginar isso? Não consegue. Por quê? Porque a nossa mente ainda está contaminada com questões da queda. Lá não tem isso. Na eternidade isso não terá disputa de poder, briga por cargo, nada disso. Lá todo mundo reina com o Senhor e está todo mundo satisfeito para sempre, aleluia. A politicagem vai acabar, Pedrão. Oh, glória! Ah, irmãos. Exatamente. Porque, agora, o ponto é o seguinte. Tem muita gente que diz que no céu vai ser um céu de eterno louvor. Não é? Já ouviram isso, né? A gente lá vai cantar para doidado. Certo, veja. Tá, agora vamos lá. O que é que a gente entende como a metanarrativa do Evangelho? A gente tem criação, queda, redenção e consumação. Certo? Criação, tudo é perfeito. A queda, tudo se estragou. Redenção, agora os salvos podem gozar da eternidade, da certeza da eternidade com o Senhor. E consumação, quando o que é mal será julgado, condenado para tormento eterno, mas nós, os salvos, viveremos glorificando o Senhor a vida toda. Vai voltar a ser como no jardim? Vou refazer a pergunta. Vai voltar a ser o jardim? Não. Não, porque não cabe todo mundo lá. Mas vai voltar a ser como no jardim. Só que melhor.
Porque lá tinha a possibilidade de pecar. Agora não mais. Agora não mais. Exatamente. A vida eterna e a Nova Jerusalém é o estado que Deus, de fato, planejou para o homem. A vida na eternidade com o Senhor. E aqui eu quero pontuar isto, para que não pareça que a queda foi um acidente. Não, não foi. Se você der passos atrás e observar toda a história, não há um plano B. A queda não foi um plano B. Não, a queda foi algo que o Senhor determinou nos seus eternos decretos para manifestar ao homem sua misericórdia, sua bondade, a sua graça. Porque até então, se tudo fosse perfeito, não tinha como manifestar misericórdia e graça. Concorda? Se não tivesse queda, não tinha misericórdia, graça, não tinha como manifestar esses atributos de Deus. E nós conhecemos esses atributos de Deus depois da queda. E vamos viver sempre nesse estado eterno de glorificação no tempo da consumação. Então sim, minha irmã, lá será tudo eterno louvor. Não tudo eterna música, mas tudo eterno louvor. Onde a gente vai viver para sempre glorificando a Deus no nosso modo de viver comum. Joia? Fala, Guel. Ah, que você levantou a mão assim? Ah, tá. Então... Entendi. Alguma pergunta mais? Vamos seguir? Até aqui tudo bem? Então vamos embora. Serão postos à sua destra, e ali abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele, com o Senhor, para julgar os réprobos, anjos e homens. A pergunta que eu faço então é: quem vai julgar os ímpios? Oi? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Primeira Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso dignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que a vida de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Nós nos assentaremos com o Senhor para julgar os ímpios. Talvez daí seja aquela interpretação do J. Packer e do Carlos Eber Carlos de Campos, de que este será o momento em que nós julgaremos o mundo com lágrimas nos olhos. Né? Talvez seja aí, esse seja o ponto. Mas nós nos assentaremos com o Senhor para julgar o mundo. Nós, os justos, julgaremos o mundo. E então, depois de julgarmos os ímpios, os anjos e os réprobos, anjos e homens, seremos então recebidos no céu, onde seremos plenamente e para sempre libertos de todo pecado e miséria, cheios de alegrias inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão de que os membros da igreja invisível desfrutarão com Cristo em glória na ressurreição e no dia do juízo. Nós seremos ressuscitados para vivermos para sempre com o Senhor em glorificação. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Então, desfeita aquela imagem de um céu alegórico, romanista, não é? De um céu pregado pela Igreja Católica Romana, que há anjos, harpas, músicas, coral e todo mundo nas nuvens. Não vai ser assim. E a gente percebe que quando a Escritura fala de céu relacionado à eternidade, a gente precisa então conectar aos últimos capítulos de Apocalipse que dizem da Nova Jerusalém, que é a cidade que o Senhor preparou e que nós habitaremos nela para sempre.
Então, aquilo que se chama de céu, no sentido de perfeição, não é um lugar, um lugar idealizado. Não, o que a gente entende por céu é a perfeição que se estabelece onde não há mais possibilidade de pecar. E aí nós viveremos para sempre glorificados com o Senhor, né? Viveremos para sempre glorificando a Deus nos nossos atos de vida comum. Eu sei que há outras perguntas que decorrem disso, né? Há perguntas relacionadas à vida comum, à família, casamento e tudo mais. Isso aí, Pastor Juan, Pastor Juan explica melhor. Mas o que nos cabe a nos atermos é nas palavras de Jesus e naquilo que a palavra de Deus diz. E o Senhor Jesus diz que lá não se casa nem se dá em casamento. Então, se há perguntas decorrentes disso, nós não sabemos claramente, a não ser por estas palavras do Senhor Jesus, que falou acerca de casar-se ou dar em casamento. Mas é certo de que nós lembraremos sim uns dos outros. Lembraremos sim da presença de Deus e viveremos na presença de Deus para sempre, vivendo essa fruição de Deus, do Filho e do Espírito. É isso que a gente vai usufruir, não apenas na nossa ressurreição, mas também no dia do juízo, quando nós vamos nos assentar com o Senhor para governarmos com Ele. Exato. Eu acho que o apego, presbítero Paulo, e óbvio que tudo que o senhor falou eu concordo, mas acho que o nosso principal apego no dia do juízo não será os nossos sentimentos familiares, mas ao fato de que todos aqueles que rejeitaram a Cristo são inimigos de Deus. E agora, estando nós assentados com o Senhor para julgar, o nosso sentimento deixa de ser o sentimento comum que teríamos ligados aos nossos familiares, o nosso sentimentalismo comum, os nossos sentimentos relacionados à vida comum e corriqueira, e agora os nossos sentimentos são os sentimentos daquele juiz que foi rejeitado e que agora se senta no trono para julgar não filhos, mas que se senta no trono para julgar inimigos. Afinal, todos aqueles que não recebem ao Senhor, rejeitam o Evangelho ou não conhecem o Evangelho, todos eles são inimigos de Deus. Exato. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, diz que aqueles que não têm ao Senhor, que não conhecem o verdadeiro amor, são filhos da ira. São filhos da ira. Eu sei que é um tema difícil da gente tocar, assim, abertamente. Eu sei disso, mas é a palavra de Deus e a gente não foge dela. A gente não foge da realidade de que, por mais que seja meu parente, por mais que seja meu irmão, por mais que seja meu pai, minha mãe, por mais que sejam meus amigos, são inimigos de Deus. E naquele momento em que nós nos assentaremos no trono para julgar, nós não julgaremos irmãos, colegas, primos, familiares, conhecidos. Não. Nós nos assentaremos com o Senhor para julgar inimigos de Deus. Oxe, homem, pelo amor de Deus. Exato, exatamente.
Exato. Como eles andam com justiça? Eles andariam com justiça baseada em quê? Exatamente. Exatamente. Irmãos, o texto de Apocalipse, eu vou ficar devendo para vocês a referência, mas o texto de Apocalipse traz uma cena que você pode até dizer que é macabra. Não, mas não é não. É a cena mais brilhante, uma das cenas mais brilhantes do texto de Apocalipse. Os crentes que foram decapitados estão clamando por justiça, e quando o Senhor faz a justiça contra os ímpios, eles louvam. Eles louvam. Eles adoram a Deus porque Ele fez justiça contra seus inimigos. Exatamente. É justiça. Exatamente. Não é um sentimento meramente humano, contaminado e encharcado pela nossa pecaminosidade. É um sentimento de ira e de justiça santa, que não decorre de nós, mas que é a manifestação do próprio Deus, que não contamina sua ira nem sua justiça com pecaminosidade. É a ira plena, é a justiça plena e é o louvor pleno à glória de Deus que se manifestou no juízo. Exatamente. Meus irmãos, é isto. Esgotamos esta sessão de escatologia do Catecismo Maior. Eu espero que o Senhor me ajude a que cada palavra falada tenha alcançado aí seu coração, e que a gente possa crer na palavra de Deus. E vou lhe dizer, eu não entendi nada do que você falou. Se você crê, já é um grande avanço. Porque há muitas coisas que nós cremos mesmo sem entender, e que não nos compete entender, nos compete crer, porque esta é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Presbítero Hernande, ore, meu irmão, por favor. Amém. Meus irmãos.